Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Feira Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o FATN, fundo de lajes da BR Capital. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês, tá? Vamos lá. Informações do fundo. Fundo com PL de 474 milhões. Uma cota patrimonial em 98,39. Cota mercado, hoje caindo 0,31. Fechou a 83,17. Voltando para o relatório. Ele tem aí um pouco de disponibilidades, né? 2 milhões. E todo o restante a gente vai ver aqui um pouco mais para baixo, tá? Na parte de distribuição, fundo pagando aí 80 centavos por cota. Nas receitas e nas despesas, as receitas apresentaram um aumento de quase 5% em relação ao mês anterior. Tivemos algumas coisas aqui que contribuíram positivamente, entre elas recebimento de valores retroativos, redução de desconto contratual, incidência de reajuste sobre 2 contratos, receita dos conjuntos 141 e 142 e do conjunto 31 do Brasília Machado retornaram ao valor contratual. No mês anterior teve um desconto aí. Aí o que impactou negativamente também, transição de locatário do conjunto 101 do Atrium 1, dos conjuntos 133 e 134 do Business Center e do conjunto 82 do Square Corporate. E mais um aqui positivo, início da exigibilidade do contrato 32B do Brasília Machado. A receita total aumentou 1,19, impactada pelas variações acima. Houve ainda o recebimento de multas decorrentes de transição de locatários, né? E da redução da contribuição do ganho de capital da venda de ativos. O saldo a ser distribuído ainda são 43 mil, bem pouquinho. Então, assim, acabou a reserva que ele tinha praticamente. Vamos ver, vamos ficar atentos se ele consegue manter aí esse patamar de 80 centavos. As despesas apresentaram redução de 1%. Nas movimentações, tivemos aqui troca de locatários do conjunto 101 do edifício Atrium, contrato encerrado no início de setembro, novo contrato de locação assinado com vigência a partir de outubro, conjunto 82 do edifício GC Square, contrato encerrado em setembro, novo contrato de locação assinado com início de vigência em outubro, conjunto 95 e 96 do edifício Paulista, também em setembro encerrou, e novo contrato de vigência a partir de outubro. Conjunto 72 do edifício aeroporto, transição de locatário, sendo que a desocupação e a nova ocupação ocorreu dentro do próprio mês. Com as transições de locatário acima, apenas o conjunto 101 do Atrium ficou vago no mês de setembro, o que representa menos de 1% da vacância do portfólio de imóveis, excluindo o Brasília Machado, né? No entanto, o contrato de locação foi formalizado e terá vigência a partir de outubro. Nos reajustes, foram aplicados reajustes monetários nos contratos dos conjuntos 141 e 142 do Business Center, 51 do edifício Beira Rio, conjunto 21 do Gold Center, 401 do Tangram, 61 a 62 do Conselheiro Paranaguá. Parte do reajuste impactou o caixa de setembro e outra parte impactará no caixa de outubro. Foi concluída a obra no conjunto 32B do Brasília Machado, sendo que o contrato já começou, e novos contratos vigentes, competência de setembro do edifício Brasília Machado, conjunto 22B e 111B. Aqui na parte de compra e venda de ativo e disponibilidade, nesse mês houve o pagamento do valor de 4,7 milhões, referente à aquisição das cotas do FII SIM 5, né, detentor dos conjuntos do 12º andar do edifício Brasília Machado. Esse FII SIM 5 é resultado da cisão do Brasília Machado, previsto quando a aquisição do conjunto, né? Conforme previsão contratual, a aquisição das cotas do FII é realizada pelo FATN e em ato subsequente as cotas são vendidas ao FII Oxigênio, o qual fará os investimentos no retrofit do imóvel e formalizará, nossa, que difícil, o contrato de locação. A integralização dos imóveis do FATN ocorre após o início da vigência dos contratos de locação. Isso aqui a gente já falou nos 2 últimos relatórios. Para mim é muito nebuloso essa questão aqui, porque assim,
Como que funciona? Deixa eu terminar aqui que eu volto aqui no meu raciocínio, tá? Tendo em vista o referido pagamento do FATN, encerrou-se o mês de setembro com caixa aproximadamente em 2,1 milhões. A aquisição das cotas do SIM pelo FII Oxigênio foi concluída em outubro, recompondo o caixa, mesmo valor acrescido de juros. Foi concluída a venda do conjunto 131 do edifício Harvard, cuja escritura e pagamento do saldo no valor de 3 milhões ocorrerá em outubro. Tá, voltando aqui. Em relação a essa questão aí das transações, quando ele vai comprando esse restante de lajes ali do Brasília Machado, né? Ele vai comprar 100%, e aí ele vai comprar aí em partes até, acho que fevereiro, março do ano que vem, não lembro. E aí como que está funcionando isso? Não é o FATN que adquire diretamente ali. Ele até faz essa aquisição, entre aspas, repassa para o fundo oxigênio, aí esse oxigênio ele pega, faz todo o retrofit, faz a alocação e devolve para o FATN. E aí assim, eu já levantei aqui a bola umas 2, 3 vezes, a gestão precisa explicar direito o porquê que está fazendo dessa forma, qual o ganho de se fazer dessa forma, porque assim, alguém está ganhando aqui no final das contas. E de verdade, eu não acho que seja o cotista. Eu gosto muito do fundo, tenho em carteira, estou muito feliz com o retorno que ele me dá. Só que assim, isso aqui é meio nebuloso, né? A questão do FATN é o seguinte, ele é um fundo que a tese dele é ótima, mas assim, falando de gestão, da gestora em si, e falando de transparência, ele é bem ruinzinho. Ele deixa muito a desejar. Então, assim, é algo que a gente tem, mas sempre com o pé atrás, né? Meio que como se fosse uma tese secundária, né? O bom dele é a tese em si, mas a gestão por trás dele, as informações, a transparência já é um pouquinho nebuloso. E isso aqui me deixa, tipo, com uma interrogação enorme. Eu já mandei 2 e-mails para eles e, assim, eles nunca me responderam. Agora, nesse relatório aqui, eles colocaram um pouquinho de informações a mais, só que mesmo esse pouquinho de informações a mais ainda deixam uma interrogação gigantesca. E assim, vou continuar mandando e-mail para eles. Vou mandar e-mail de novo para ver se eles respondem, porque assim, é muito estranho isso aqui, tá? Seguindo aqui, ele fala que foi concluída a venda do conjunto 131, do edifício Harvard. Ótimo, então, que a gente tinha falado lá, que a reserva dele estava em 43 mil reais. Será que provavelmente ele deve ter feito um ganho de capital, alguma coisa assim, então vai para a reserva, talvez ele consiga manter esses 80 centavos, mas é sempre bom ficar de olho, viu? Uma outra coisa também, a gente ainda não passou aqui, deixa eu ver se a gente já passou, deixa eu continuar aqui, ó. A gestão tem trabalhado visando manter um caixa capaz de suportar em torno de 10 a 12 meses de compromissos, além de novas tratativas de vendas de ativos em andamento. Foi repactuado o pagamento de parte das obras a prazo, que seria paga em caixa para pagamento em cotas. Era justamente isso aqui que eu queria falar. No relatório passado, ele falou que iria fazer o pagamento das obras, né, do retrofit, tudo com pagamento em cotas, né? Então, assim, ele realmente chamou a emissão de 100 milhões, no valor patrimonial, tá? Então, assim, ele vai fazer essas reformas aí e vai fazer o pagamento dessas reformas em cotas. A questão aqui é o seguinte, ainda sobre a mecânica dele, porque, pelo que eu entendi, ele pega esses imóveis, passa para o fundo oxigênio, o oxigênio faz essas reformas, aluga e devolve para ele. Então, assim, ele tá pegando dessas sim 11, tá pagando ali em dinheiro. Na hora de fazer a reforma, ele vai pagar em cotas. E por que se ele vai pagar em cotas, ele vai passar esse imóvel, né, essa parte que ele adquiriu, para o FII Oxigênio, para ele fazer essa reforma e devolver para ele lá alugado? Então, assim, ficou uma interrogação muito grande, sabe? É muito estranho isso aqui, porque eles colocaram um pouquinho de informações a mais do relatório passado para esse, só que parece que bugou um pouco mais a mente, sabe? Então não faz sentido um negócio desse. Então vou mandar e-mail de novo e vamos ver, vamos torcer para que respondam. Vou mostrar um e-mail aqui para vocês, pessoal, para vocês mandarem também. Inclusive eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um textinho, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês mandarem também, beleza? Quem sabe aí a gente não faz uma força e eles respondem a gente. Seguindo aqui, parte de liquidez, encerrou o mês com 22 mil cotistas,
apresentando um crescimento de 2,7% em relação ao mês anterior. Aqui nós temos fotos das obras aqui do Brasílio Machado, conjunto 111A e 112 e 111B tiveram as obras concluídas. Então a gente vê aqui, ó, os conjuntos 101 e 102 e aqui 111B. Ficou bem bonito, né? O pegador dele é esse. Que a gente vê, ele tá quase 100% locado, né? 99,03. Tem um vago, mas já tá certo para locação a partir de outubro. Aqui no Brasílio Machado, assim, isso aqui é espetacular o que a gestão fez, né? Porque ele pegou esse imóvel praticamente inteiro vazio, inteiro. E assim, já temos aqui 70% em contratos já vigentes, mais 18% de já contratado, né? Ou seja, a gente está falando aí de 80, quase 90% aí que ele pegou e alugou. E aí temos aqui um pouco de tratativas comerciais e negociação, né? Aqui a gente dá uma olhadinha nas aquisições. Então, tudo que está pintadinho aqui nessa área aqui é o que ele já tem do imóvel. E tudo que está branco aqui desse lado aqui é o que ele vai adquirir até fevereiro de 26. Então, aqui, a única coisa que ele tem vago mesmo, na verdade não tem nada... Ó, tá alugado, tá vigente, vigente. Aqui já está contratado. Logo começa a vigência. Aqui também já está contratado. E só aqui em negociação e tratativas comerciais, esses 55% aqui, 20% aqui e mais 100% que é uma loja ali do térreo. Seguindo aqui, a gente vê a distribuição do mês de reajuste. Então em setembro foi 9,2%. Prazo médio dos contratos 2,78 anos. Vencimento dos contratos, agora para 2025 não tem quase nada. Receita por metro quadrado, está subindo aí aos pouquinhos, R$ 133 o metro quadrado. Distribuição por índice de correção, então a gente tem aqui IPCA e IGPM. Aqui na DRE do fundo, a gente vê aqui o total operacional bruto, as despesas, o quanto que ele gerou aqui de resultado, o quanto que ele pagou. Então, praticamente pagou aí o que gerou, 80 centavos. E a gente dá uma olhadinha na composição da remuneração, né? Aqui, o CRI que ele tem acaba consumindo 7 centavos aqui da receita. Remuneração por cota, pagando 80 centavos. Desde janeiro aí ele vem pagando 80. Aqui a gente vê o portfólio distribuído por região. Então a maior parte está na Vila Olímpia, seguido de Berrini, Faria Lima, Paulista e Itaim Bibi. Aqui nos segmentos a gente vê um pouquinho de tudo: serviço financeiro, outros, advogados, tecnologia, consultoria, seguros. Aqui já são dados do mercado, taxa de ocupação. Taxa de ocupação, a maior de todas é na Nova Faria Lima, quase 94%. Aí tem aqui Vila Olímpia, que é onde ele mais tem imóveis, né? A absorção líquida na Paulista está sendo bastante absorvido, né? Está tendo muita absorção. A gente vê aqui, ó, aqui na Berrini, na Faria Lima, estão até devolvendo espaços, né? Liquidez das cotas, a gente vê aqui mais ou menos 1 milhão aí por dia. Evolução da quantidade de cotistas, então subiu bastante aí de um trimestre para o outro. E a gente vê os CRIs que ele tem, né? Então tem uma alavancagem aí de 10%, é um total de 50 milhões. É algo ali bem tranquilo para o fundo, né? IPCA mais 6,25, IPCA mais 7,70. A partir do mês que vem, começa a amortizar aqui qual que era? Outubro de 25, o CRI 2. Então, assim, isso aqui também eu já venho falando há um tempo com vocês. Por enquanto, ele estava pagando somente esse CRI 1 aqui. Em outubro, ele vai começar a pagar esse CRI 2. Então, assim, ele vai precisar ter dinheiro em caixa para conseguir fazer, honrar com esses pagamentos, né? Então, a partir do mês que vem, já é isso aqui mais isso aqui. Isso aqui mais isso aqui. Isso aqui mais isso aqui.
e antes estava somente aqui, voltado para esse CRI 1, né? Então, assim, acredito que ele vai continuar um ciclo muito forte de vendas aí para conseguir dar conta disso aqui, né, desse fluxo. Então, as amortizações não impactarão na distribuição de dividendos, serão suportadas por recursos decorrentes do principal oferido a partir da reciclagem de ativos. Em setembro foi realizada a amortização no valor de R$641 mil. Então, assim, eu acredito que ele vai ter que vender bastante, né, fazer muito giro para ele ter dinheiro ali sempre em caixa para ir bancando essas dívidas aqui, né? E aqui nós temos os ativos dele, né? Lembrando, ele não tem o prédio inteiro, ele tem aqui algumas salas, né? E aqui temos todos, enfim. E vamos caçar aqui o e-mail deles, pessoal, para a gente mandar e-mail para ver se eles nos respondem, né? Então tá aqui, ó, ri@brcapital.com.br. Assim que eu terminar esse vídeo aqui, eu vou escrever um e-mail, vou mandar para eles, vou deixar na descrição do vídeo, então vocês podem copiar, mandar também para ver se eles nos respondem aí com essas questões aqui, porque fica muito estranho. Eu realmente ainda não entendi muito bem o porquê que eles fazem isso, essa não vou falar manobra, essa mecânica aí para fazer a aquisição desses fundos, dessas lajes aí do Brasília Machado, né? Então é isso, galera. Outra coisinha também é o seguinte, ficar de olho na distribuição desse fundo. Ele fez uma nova venda, ele não comunicou quanto que ele fez de ganho de capital, mas ficar de olho. Nós já estamos no final do ano aí, talvez ele consiga entregar aí os 80 centavos até o final do ano, mas não sei não se essa renda não pode diminuir aí de um mês, de um ano para o outro, tá? Então vamos ficar de olho, qualquer novidade eu vou trazendo aqui para vocês, tá? Então se for qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like, se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, segue lá no Instagram também, @filhaquestão. E é isso, galera, valeu.